No recanto mais distante de um vilarejo onde o tempo parecia desacelerar, rendendo-se à cadência sutil da natureza, despontava uma majestosa construção que transcendia os séculos, o Manoir des Ombres, a Mansão das Sombras. Uma obra-prima arquitetônica envolta em lendas e envolvida por uma aura de mistério, atraindo a atenção de Emily, uma aventureira destemida cujo coração palpitava ansioso por desvendar os enigmas sussurrados pelas paredes antigas. A mansão, uma imponente estrutura de pedra erguida como testemunha silente dos ciclos do tempo, projetava-se em meio à paisagem, com suas torres esguias tocando o céu e suas janelas quebradas testemunhando a passagem impiedosa dos anos. A atmosfera ao seu redor era densa, impregnada de um passado que se recusava a ser esquecido. Ao cruzar os portões decrépitos, Emily sentiu uma mudança na atmosfera, como se a própria mansão estivesse ciente de sua presença. Cada passo ressoava como um eco ancestral, enquanto corredores vazios ecoavam com os suspiros de uma época esquecida. Era como se a construção, dotada de uma consciência própria, a convidasse a explorar os recantos sombrios e desvelar os segredos enterrados. À medida que Emily avançava pelos corredores, a mansão se revelava como um labirinto de memórias. Salas outrora grandiosas, agora tomadas pelo pó e pela escuridão, contavam histórias silenciosas de vidas que ali habitaram. Móveis cobertos por lençóis pareciam esperar o retorno de seus antigos ocupantes, testemunhas imóveis de uma época que teimava em resistir ao esquecimento. Foi em um desses aposentos esquecidos que Emily encontrou um diário, um relicário do passado que permanecia intocado pelo tempo. Suas páginas amareladas continham os relatos de uma família que, em tempos imemoriais, havia feito da mansão seu lar. Cada linha narrava uma saga de eventos sobrenaturais, sombras que se contorciam nas paredes e sussurros noturnos que preenchiam os aposentos solitários. À medida que Emily folheava as páginas desbotadas, uma conexão transcendental se formava entre ela e a história registrada. Os eventos descritos no diário começavam a ecoar ao seu redor. Sombras dançavam nas paredes, como se as memórias do passado estivessem ganhando vida. A mansão, outrora silenciosa, agora pulsava com uma energia ancestral. Descendo aos confins do porão, o ambiente tornou-se impregnado de uma frieza desoladora. Uma figura sombria emergiu das sombras, olhos vazios refletindo uma tristeza que parecia transcender a própria existência. Uma voz sussurrante ressoou na mente de Emily, desvelando a natureza da maldição que há séculos aprisionava a mansão e seus moradores. O último registro no diário alertava para resistir à influência nefasta que permeava a mansão. No entanto, a advertência chegou tarde demais. A figura sombria aproximou-se, envolvendo Emily em um abraço gélido. A mansão, agora viva com uma energia sinistra, testemunhava mais uma alma perdida sendo absorvida por suas entranhas sombrias. O vazio nos olhos da figura crescia, sugando a essência vital de Emily. Risos sinistros ecoavam pelos corredores enquanto ela se via presa em um pesadelo interminável. A atmosfera se tornava densa, carregada com a angústia acumulada através dos séculos. O destino de Emily permanecia suspenso entre as brumas do esquecimento. A mansão, agora permeada pela presença de mais uma alma perdida, permanecia como um monumento ao passado enigmático que a engolia. O silêncio prevaleceu, interrompido apenas pelos murmúrios das sombras que continuavam a dançar em celebração eterna, enquanto os segredos ancestrais permaneciam guardados nas profundezas da história. Assim, o Manoir des Ombres aguardava a próxima alma corajosa, ansioso por desvendar seus enigmas entrelaçados com a trama do tempo. Emily, envolta pela escuridão do porão, viu-se submersa em um pesadelo que transcendia a realidade. A figura sombria a conduzia por corredores sombrios e salas repletas de memórias distorcidas.
Risos soturnos ecoavam, mesclando-se a murmúrios indecifráveis. A mansão, agora vibrante com uma energia sinistra, pulsava em sintonia com a angústia que se desenrolava. Cada porta aberta revelava cenas de um passado distorcido, sombras dançavam em uma dança macabra, refletindo os eventos tumultuados que marcaram a história da mansão. O diário, agora um farol de orientação, conduzia Emily pelos momentos mais obscuros da linhagem amaldiçoada. Revelações dolorosas e imagens distorcidas surgiam a cada passo, enquanto a figura sombria guiava-a rumo ao clímax desse pesadelo. Diante de um espelho antigo, Emily confrontou a matriarca amaldiçoada. A verdade por trás da maldição foi revelada, uma promessa quebrada, uma traição impensável. Uma ligação indissolúvel entre seus destinos foi revelada, e o ambiente pulsou com uma energia intensa. Entre as sombras do destino entrelaçado, o futuro de Emily permanecia incerto. A mansão, agora viva com memórias ressurgidas e segredos revelados, aguardava o desfecho desse enigma milenar. O silêncio retornou, as sombras dançaram em uma última celebração, enquanto o eco da confissão reverberava nos corredores vazios. Emily, guiada pelo chamado do passado, estava imersa em uma jornada que transcendia o tempo. Seu destino, agora entrelaçado com a matriarca amaldiçoada, seria moldado pelas escolhas que estava prestes a fazer. A Mansão das Sombras, um relicário de segredos e tragédias, aguardava o desenrolar dos próximos capítulos dessa história imortal. Em uma pequena cidade, escondida entre colinas verdejantes, erguia-se uma casa antiga e sombria, conhecida como a Casa dos Sussurros. Seus corredores silenciosos escondiam segredos macabros que só eram sussurrados entre os moradores locais quando o sol se punha. Certa noite, uma criança corajosa chamada Emily, de apenas 9 anos, mudou-se para essa casa com sua família. Inicialmente, ela estava animada com a ideia de morar em um lugar tão misterioso, mas logo descobriu que algo não estava certo ali. Noite após noite, Emily ouvia sussurros vindos das paredes e passos ecoando nos corredores vazios. Ela sentia arrepios na espinha ao atravessar certos cômodos e via sombras se movendo rapidamente quando olhava pelo canto do olho. Sua família não acreditava em suas histórias, atribuindo os sussurros a rangidos naturais da casa velha e os movimentos das sombras a truques de luz. Mas Emily sabia que algo sinistro estava acontecendo ali. Com o passar do tempo, os sussurros se tornaram mais audíveis, e a presença sombria parecia se fortalecer. Emily sentia-se observada o tempo todo, seus sonhos eram invadidos por pesadelos e ela mal podia dormir. Eventos estranhos começaram a ocorrer na casa, objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem explicação e a sensação de ser tocada por mãos invisíveis perturbava Emily constantemente. Ela decidiu investigar por conta própria, vasculhando livros antigos na biblioteca da cidade e conversando com os moradores mais velhos em busca de respostas sobre a história da casa. Descobriu relatos sobre uma tragédia terrível que acontecerá décadas atrás, quando a casa era o lar de uma família atormentada por segredos obscuros. Mas antes que Emily pudesse desvendar completamente o mistério, uma noite de tempestade assolou a cidade. Raios cortavam o céu, trovões ecoavam como gritos distantes e a Casa dos Sussurros parecia ganhar vida própria. Nesse momento, Emily desapareceu. Os moradores procuraram por ela por dias, mas nunca mais a encontraram. Alguns acreditavam que ela tinha sido tragada pelos segredos da Casa Assombrada, outros afirmavam que ela descobriu algo terrível e foi levada por forças desconhecidas. Até hoje, a Casa dos Sussurros permanece vazia, uma ruína silenciosa e assombrada pela lembrança de Emily, cujo destino final permanece um mistério sombrio, esperando por uma resolução que talvez nunca chegue.
Meses se passaram desde o desaparecimento misterioso de Emily na Casa dos Sussurros. A pequena cidade permanecia envolta em murmúrios e teorias sobre o que realmente aconteceu com a corajosa menina. Então, um estranho acontecimento agitou novamente a pacatez da comunidade. Cartas começaram a chegar para os moradores, cada uma endereçada a pessoas diferentes, mas todas com a mesma mensagem enigmática. Eu sei o que aconteceu com Emily. Venha até a casa. Ninguém sabia a quem estava enviando aquelas cartas ou como tinham informações sobre o desaparecimento. Alguns ignoraram o convite, temendo o desconhecido, enquanto outros, curiosos e intrigados, decidiram investigar. Uma pequena equipe formada por moradores corajosos reuniu-se em frente à Casa dos Sussurros naquela noite. Armados com lanternas, coragem e um misto de apreensão e curiosidade, adentraram os portões enferrujados. Dentro da casa, tudo permanecia como deixado desde o desaparecimento de Emily. O ar estava carregado de uma energia inexplicável, e os sussurros pareciam mais audíveis do que nunca. Enquanto exploravam os cômodos sombrios, encontraram uma sala secreta oculta atrás de uma estante empoeirada. Lá, depararam-se com um antigo diário que pertencia à família que outrora habitava aquela casa assombrada. As páginas amareladas e gastas contavam uma história sombria de segredos guardados por gerações. Entre as linhas, revelações chocantes sobre o que realmente aconteceu com Emily começaram a emergir. Antes que pudessem terminar de ler o diário, uma presença gélida encheu o ar, fazendo as velas se apagarem e deixando-os imersos na escuridão absoluta. Quando as luzes voltaram a brilhar, o diário tinha desaparecido, deixando apenas páginas em branco para trás. Confusos e aterrorizados, os moradores fugiram da Casa dos Sussurros, incapazes de entender o que acabará de acontecer. Ninguém mais ousou voltar à casa desde aquela noite, mas as cartas continuaram a chegar esporadicamente para novos moradores, cada uma trazendo a mesma mensagem enigmática e deixando a dúvida persistente sobre o destino de Emily e os segredos ocultos naqueles corredores assombrados. Com o passar dos anos, a história da Casa dos Sussurros e o enigma em torno do desaparecimento de Emily tornaram-se lendas na pequena cidade. A casa permanecia intocada, suas janelas quebradas olhando silenciosamente para a comunidade, um testemunho silencioso de mistérios não resolvidos. As cartas continuaram a chegar esporadicamente, sempre trazendo a mesma mensagem enigmática sobre o destino de Emily. Algumas pessoas acreditavam que era o eco de uma presença sobrenatural, outros presumiam ser uma elaborada farsa, mas nenhum investigador se aventurou novamente na casa. Enquanto o tempo passava, a lenda de Emily da Casa dos Sussurros começou a se misturar à névoa do folclore local. Diziam que em noites de tempestade, os sussurros podiam ser ouvidos mais altos do que nunca, ecoando pelas ruas estreitas da cidade como um lembrete sombrio de um mistério nunca solucionado. E assim, a Casa dos Sussurros permaneceu, um enigma congelado no tempo, aguardando corajosos ou curiosos o suficiente para desvendar seus segredos macabros e descobrir o destino final de Emily, cuja história permaneceu enraizada na memória da cidade como um conto inacabado, uma narrativa como um desfecho indefinido, deixando a imaginação dos moradores vagar pelos corredores sombrios e pelas páginas vazias de um diário perdido. Eldritch era uma cidade que o tempo havia esquecido. Aninhada em um vale isolado e cercada por densas florestas, outrora era um centro movimentado de atividade durante a era dourada das ferrovias. No entanto, à medida que as décadas avançavam, Eldritch foi gradualmente abandonada e esquecida pelo resto do mundo. No epicentro dessa decadência, a estação do abandono permaneceu como uma sombra pálida da sua glória passada. A estação do abandono, outrora majestosa e repleta de vida, havia se transformado em uma ruína melancólica. Seu teto gasto cedia perante o peso dos anos, os trilhos enferrujados serpenteavam pelo solo como veias mortas e as janelas quebradas eram como olhos sem vida voltados para o nada.
A estação havia se tornado um lugar onde o vento sussurrava com um lamento constante, e as sombras da noite pareciam se acolher nos cantos escuros e corredores vazios. Contos sinistros circulavam sobre a estação e sua aura macabra. Nas noites de lua cheia, sussurros de apitos de trens fantasmagóricos e murmúrios de passageiros que nunca partiram ecoavam pela estação, como um eco do passado. Figuras pálidas e etéreas eram avistadas nas plataformas desertas, como espectros que ainda esperavam pelo próximo trem. Sussurros ininteligíveis pairavam no ar, como se as próprias paredes da estação tentassem contar histórias inquietantes. Uma lenda em particular lançava uma sombra sinistra sobre a estação. Contava-se que em cantos ocultos do lugar, cadáveres mumificados haviam sido descobertos. Corpos de viajantes que, por razões inexplicáveis, nunca conseguiram partir. O mistério de como e por que essas almas haviam sido retidas ali permanecia sem solução, e histórias de mortos que caminhavam entre os vivos se espalhavam como uma praga, infundindo a cidade com um medo perpétuo. Em uma noite tempestuosa, uma jovem jornalista destemida chamada Alex chegou a Eldritch. Ela havia ouvido falar das histórias aterrorizantes da estação do abandono e estava determinada a desvendar a verdade por trás delas. Armada com uma lanterna, uma câmera e um bloco de anotações, Alex iniciou sua investigação, ignorando a atmosfera sombria que a envolvia. À medida que Alex entrou na estação, uma sensação de melancolia a envolveu. Ela podia ouvir o vento sussurrar pelos corredores vazios, como se o próprio edifício estivesse tentando contar suas histórias esquecidas. Com a lanterna iluminando o caminho, ela começou a explorar os cantos escuros e as salas abandonadas, cada som parecendo mais alto do que deveria ser naquele silêncio opressivo. À medida que avançava, Alex começou a ouvir murmúrios, vozes distantes que pareciam emergir das próprias paredes da estação. No entanto, ela continuou, determinada a descobrir a verdade. Na plataforma, a lua cheia brilhava no céu noturno, lançando uma luz pálida e fantasmagórica sobre a cena. O vento uivava entre os trilhos enferrujados, criando uma atmosfera ainda mais inquietante. Alex sentiu uma presença invisível, como se as almas daqueles que partiram ainda habitassem o lugar. Decidida a investigar minuciosamente, Alex subiu as escadas que levavam à antiga casa do guarda, uma estrutura em ruínas. Ela encontrou uma porta emperrada que levava ao sótão empoeirado. Com algum esforço, conseguiu abri-la. O sótão estava cheio de caixas empilhadas, teias de aranha e um silêncio que parecia quase sufocante. Mas o que mais chamou a atenção de Alex foram os registros ferroviários empoeirados e desbotados que repousavam no canto. Com sua lanterna em mãos, ela começou a examiná-los, revelando um passado sombrio. À medida que lia, uma história perturbadora começou a se desenrolar diante dela. Desaparecimentos inexplicáveis, trens que partiram e nunca chegaram ao destino, incidentes sinistros, todos esses eventos eram documentados em detalhes assustadores. Cada página parecia lançar uma nova sombra sobre a estação, e o mistério se tornava ainda mais enigmático. Foi nesse momento que Alex ouviu um som vindo de trás das caixas empilhadas no sótão. Um som arrastado, um gemido angustiante. Ela agarrou a lanterna e direcionou a luz na direção do barulho. Uma figura pálida e desfigurada emergiu das sombras. Vestia roupas desgastadas e seu rosto estava contorcido pela agonia. Ela estendeu uma mão trêmula em direção a Alex, como se implorasse por ajuda. Era como se o próprio passado tivesse ganhado vida, uma testemunha das tragédias que ocorreram na estação. Antes que Alex pudesse reagir, a figura avançou em sua direção, emitindo um gemido angustiante. Ela recuou,
tropeçando nas caixas empilhadas, deixando os registros ferroviários caírem no chão. O medo a impulsionou escada abaixo, enquanto algo sobrenatural parecia persegui-la. Lá fora, a chuva caía implacavelmente, como se o próprio céu compartilhasse da tristeza das almas perdidas da estação. Alex escapou ileso, mas o encontro com o passado a deixou profundamente perturbada. Ela sabia que as histórias sombrias da estação do abandono eram reais, mas o que havia testemunhado no sótão era inexplicável. A notícia da investigação de Alex se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns clamavam por uma solução, enquanto outros temiam que remexer no passado pudesse liberar forças sobrenaturais incontroláveis. O destino da estação e de Alex permanecia em aberto, enquanto o mistério da estação do abandono continuava a ecoar pelos trilhos enferrujados e pelos corredores sombrios. A verdade, se é que existia, permanecia escondida nas profundezas do passado, esperando para ser desenterrada. O que o futuro reservava para essa cidade e sua estação abandonada só o tempo revelaria. Olá! Bem-vindo ao canal Espectros do Além. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. No coração de uma floresta densa e sinistra, onde a névoa se entrelaçava com as árvores, erguia-se o misterioso sanatório do abismo. Este edifício abandonado carregava consigo uma história repleta de terror e enigmas que persistia através das gerações. No entanto, dentre todas as histórias macabras associadas a este lugar amaldiçoado, nenhuma era mais enigmática e aterradora do que a de um homem chamado Jonathan. A chegada de Jonathan ao sanatório do abismo foi envolta em mistério. Sua mente estava repleta de segredos obscuros e memórias perturbadoras, mas ninguém jamais descobriu como ele havia parado naquele lugar sinistro. Alguns alegavam que ele era um assassino insano, enquanto outros afirmavam que ele era vítima de uma maldição ancestral. O sanatório do abismo era uma construção majestosa, mas deteriorada pelo tempo. Seus corredores serpenteavam pela escuridão como um labirinto, com paredes descascadas e janelas quebradas. Durante o dia, a luz solar mal conseguia penetrar pelas janelas trincadas, e à noite, o lugar se transformava em um pesadelo vivo. Os pacientes que habitavam os quartos sombrios murmuravam incessantemente, com olhos vazios que pareciam refletir horrores invisíveis. À noite, o sanatório do abismo se transformava em um caldeirão de pesadelos. Passos arrastados ecoavam pelos corredores, sussurros ininteligíveis preenchiam o ar, e sombras grotescas dançavam pelas paredes como se fossem entidades vivas. Jonathan, entretanto, estava decidido a desvendar o mistério das sombras que o atormentavam. Ele começou a manter um diário secreto, registrando meticulosamente cada detalhe de suas experiências aterrorizantes. Descreveu as sombras que o perseguiam, os sussurros que o assombravam e os pesadelos que o atormentavam noite após noite. A noite fatídica estava prestes a chegar. Convencido de que a verdade estava oculta nas sombras, Jonathan armou-se com um pequeno espelho e se escondeu sob sua cama. Ele estava decidido a capturar uma imagem das criaturas sinistras que o assombravam. Quando a escuridão finalmente desceu e os murmúrios arrepiantes começaram, Jonathan ergueu o espelho, refletindo na parede oposta. O que ele testemunhou superou todos os horrores que já havia imaginado. As sombras pareciam ganhar vida própria, torcendo-se e contorcendo-se em formas grotescas que se moviam em sua direção. Os sussurros se intensificaram,
tornando-se uma cacofonia de vozes estranhas e risos demoníacos que ecoavam em seus ouvidos. Em um ato desesperado, Jonathan acendeu uma vela. A luz revelou criaturas horrendas, com olhos vazios e garras afiadas, deslizando pelas paredes e pelo chão como pesadelos vivos. Era como se o próprio inferno tivesse se materializado no sanatório do abismo. Impulsionado pelo terror, Jonathan tentou fugir, mas as sombras o alcançaram rapidamente, envolvendo-o em sua escuridão. Ele desapareceu instantaneamente, deixando para trás apenas o eco angustiado de sua voz. Na manhã seguinte, os funcionários do sanatório do abismo encontraram seu quarto vazio, exceto pelo pequeno espelho quebrado e o diário repleto de descrições aterradoras de suas experiências finais. O sanatório do abismo foi fechado às pressas, e o majestoso edifício caiu em decadência, perdido na floresta. No entanto, a história de Jonathan persistiu, passando para lendas urbanas locais. À noite, aventureiros corajosos e curiosos juraram ter ouvido risos demoníacos ecoando pelos corredores abandonados e visto sombras grotescas dançando nas paredes rachadas. A verdade permanece enterrada no sanatório do abismo, onde os segredos se misturam à escuridão, esperando revelar seu horror a quem ousar desvendá-los. Enquanto o antigo edifício permanecer de pé, a maldição de Jonathan e as sombras sinistras que o consumiram continuarão a atormentar aqueles que se aproximam, lembrando a todos que a escuridão nunca libera facilmente seus segredos mais profundos. Olá! Bem-vindo ao canal Espectros do Além. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Era uma noite escura e nebulosa, em um pequeno vilarejo perdido nas entranhas de uma floresta densa. Os moradores locais conheciam o lugar como a Aldeia Esquecida, um nome que ecoava sua história sombria e segredos ocultos. Naquela noite, uma densa neblina pairava sobre o vilarejo, criando uma atmosfera sufocante e misteriosa. Em uma taverna decadente, conhecida por abrigar os mais solitários e melancólicos habitantes da Aldeia Esquecida, estava um homem chamado Eustácio. Eustácio era um alcoólatra inveterado, e a solidão o consumia após a morte de sua esposa, há muitos anos. Ele passava suas noites embriagando-se até cair no chão e ser arrastado para casa por bondosas almas que ainda se importavam com ele. Naquela noite, Eustácio estava mais bêbado do que nunca, afogando suas mágoas em um jarro de vinho barato. Ele cambaleava pelas ruas escuras do vilarejo, com a mente turva e a visão embaçada. A neblina espessa parecia se fechar ao seu redor, tornando a noite ainda mais assustadora. Eustácio parou de repente quando viu uma figura obscura no final da rua. A figura estava vestida com um manto negro e segurava uma foice brilhante na mão esquelética. O vento uivava, fazendo o manto da figura ondular como sombras dançantes. O coração de Eustácio acelerou, e ele tentou desesperadamente recuar, mas suas pernas não respondiam. A figura sinistra se aproximou, revelando um rosto cadavérico sob o capuz. Eustácio estava frente a frente com a personificação da morte. Com uma voz sibilante e fria como o vento da noite, a morte falou, e Eustácio, chegou a sua hora. Eustácio soltou um grito de terror e tentou fugir, mas era tarde demais. A morte estendeu a mão esquelética e tocou o ombro do homem.
Instantaneamente, Eustácio sentiu sua vida escapando de seu corpo, como se sua alma estivesse sendo sugada pela morte. Em um último lampejo de consciência, Eustácio olhou nos olhos vazios da morte e viu a escuridão eterna se aproximando. Ele estava condenado a vagar na escuridão para todo sempre. Na manhã seguinte, os moradores da aldeia esquecida encontraram o corpo sem vida de Eustácio na rua, com uma expressão de puro terror congelada em seu rosto. Dizem que, desde então, a taverna onde ele costumava beber tornou-se um lugar assombrado, assombrado pela presença da morte que havia levado Eustácio naquela noite sombria. O vilarejo nunca mais foi o mesmo, e os moradores aprenderam a temer a neblina espessa que se instalava nas noites escuras, pois sabiam que poderiam encontrar a personificação da morte frente a frente, esperando por eles nas sombras. As histórias assustadoras sobre o encontro de Eustácio com a morte se espalharam, e os moradores começaram a evitar aquela rua escura como se fosse amaldiçoada. Alguns diziam que a morte escolhia suas vítimas nas noites de neblina espessa, quando o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue. Os anos se passaram, mas a memória do encontro de Eustácio com a morte persistia na aldeia esquecida. As crianças eram ensinadas a não saírem de casa durante as noites nebulosas, e os mais velhos faziam sinais de proteção contra o maligno. Um dia, um forasteiro chegou ao vilarejo, curioso sobre as histórias sombrias que cercavam a aldeia esquecida. Ele ouvirá falar sobre o encontro de Eustácio com a morte e decidiu investigar. Em uma noite de neblina espessa, o forasteiro caminhou pela rua onde Eustácio encontrara seu destino trágico. Ele estava determinado a desvendar o mistério por trás da personificação da morte. Enquanto avançava pela rua escura, a neblina parecia ganhar vida, criando sombras assustadoras que dançavam ao seu redor. Finalmente, o forasteiro viu a figura obscura no final da rua. Era a morte, com seu manto negro e sua foice brilhante. No entanto, em vez de sentir medo, o forasteiro se aproximou corajosamente. "Quem é você?" ele perguntou à morte. A morte ergueu o capuz e revelou um rosto enrugado e cansado. "Eu sou apenas um ceifador de almas", respondeu com tristeza. "Eu não escolho quem morre, apenas cumpro meu dever." O forasteiro percebeu a tristeza nos olhos da morte e compreendeu que não havia maldade em sua essência. A morte era apenas um ser encarregado de guiar as almas para o além. "Então, por que o terror que você causa?" perguntou o forasteiro. A morte suspirou. "As histórias sobre mim são criações dos homens, ampliadas pelo medo do desconhecido." Eustácio era um homem assombrado por seus próprios demônios, e seu encontro comigo foi apenas o resultado de sua própria angústia. O forasteiro olhou para a morte com compaixão. "Você não é o monstro que todos pensam que é." A morte assentiu e recuou lentamente na neblina, desaparecendo como uma sombra fugaz. O forasteiro voltou ao vilarejo e compartilhou sua descoberta, desmistificando a personificação da morte. As histórias sobre o encontro macabro de Eustácio perderam sua força, e a aldeia esquecida começou a se libertar do medo que a havia aprisionado por tanto tempo. Eles aprenderam que o verdadeiro terror muitas vezes reside em nossa própria imaginação, e que a morte, afinal de contas, era apenas o guardião do desconhecido, não um monstro que caça nas noites de neblina espessa. No entanto, a história de Eustácio e seu encontro com a morte continuou a ecoar como um aviso sobre os perigos da solidão e da escuridão que podem habitar os corações humanos, criando pesadelos que podem se tornar reais. E assim, a aldeia esquecida continuou a contar a história de Eustácio como um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro horror está dentro de nós mesmos.